Vai ser um vídeo especial. Ele vai fazer parte de uma saga de 2 vídeos onde a gente vai ensinar você a como comprar e vender o seu carro. Esse é o primeiro da série, onde vamos ensinar a você como comprar o seu carro, tentando passar a menor quantidade de raiva possível e no final fazendo um bom negócio. Aqui nós vamos desde a ideia inicial de comprar o carro, passando por como pesquisar, como escolher, como avaliar, como comprar, como fazer a burocracia. Alguém de vocês já tem noção mais ou menos do carro que quer comprar, do carro que quer ter? Que é um Uno Mille, Chevette Tubarão. Chevette Tubarão é bonito, viu, Gabi? Chevette Tubarão é muito bonito. Transferência e como manter o carro depois de comprado. É um guia mais do que completo e ele vai ser dividido em algumas partes. Parte 0. Será que você deve comprar um carro? Parte 1. Como pesquisar e escolher um carro. Parte 2. Sobre avaliar um carro. Parte 3. A saga burocrática, transferência e vistoria. Parte 4. Comprei o carro. E o que fazer agora? Lembrando, esse vídeo não é um tutorial de instalar Photoshop pirata. Então você vai ter que ver ele até o final para entender todo o processo. Não é para fazer acompanhando. Se preparem, porque esse aqui vai ser longo e nós vamos detalhar muita coisa. E queremos as histórias de vocês comprando seus carros. Quero saber os sonhos e os pesadelos. Comentem aí, isso aqui é algo colaborativo. Lembre-se, a gente está fazendo isso aqui para poder ajudar todo mundo que quer comprar seu carrinho e não é profissional do assunto. Lembrando que a gente também não é. Por isso eu pedi ajuda pro meu mano Ivan. Sigam o canal dele, que o mano sabe muito, mano. E esse aqui vai ser um tema recorrente. Se você não sabe, vai ter que pedir ajuda e não tem nada de errado Meu irmão, nisso. O pessoal quando eu se enfia fui em furada comprar o meu primeiro carro, assim, no caso o segundo, na verdade, que o meu primeiro carro foi um Paliozinho 2005, velho. Peguei ele por 9 contos, chamava ele de Pantero. Ele tinha 2 portas, ele não tinha ar, ele mal tinha som, o bichinho tinha a pintura queimada, rapaz. Mas era bem econômico, era muito econômico. E, rapaz, Pantero já fez muito minha alegria. Aí eu juntei um dinheiro a mais, vendi Pantero. E o dinheiro de Pantero eu comprei o meu Honda Fit, né? Mas antes de comprar esse Honda Fit, eu fui com um amigo e eu pesquisei literalmente coisa de mais de 20 lojas de automóveis aqui de Recife. Até chegar numa que tava vendendo no preço camarada, eu consegui fazer um chorinho. Aí deu uma baixada de preço, aí disso eu comprei. Eu comprei o meu Honda Fit 2015 por 55 mil, velho. Tô pagando ainda. Consegui um bom desconto nas parcelas? Consegui, mas porra, eu rodei, velho. E assim, nunca tinha comprado um carro na minha vida. A minha sorte foi que eu tinha meus parceria que manja, sacou? Aí foi uma das motivações que eu pensei, pô, e se a gente visse isso aqui, esse vídeo, exatamente esse vídeo, sobre como comprar um carro do início. por causa de orgulho e por não querer perguntar as coisas. Então tenha humildade e provavelmente você vai fazer um bom negócio. Parte 0. Será que você deve comprar um carro? Antes desse passo, ainda tem verdade. um passo -1, que é o mais importante de todos. Tirar a carteira antes de querer comprar um veículo, seja um carro ou uma moto. Pode parecer básico, mas eu recebo uma enxurrada de mensagem todos os dias do tipo: Nada eu disso, tenho velho. 17 anos e eu tô juntando para comprar um carro. O que você me recomenda? Eu recomendo você a juntar para tirar a carteira, para que assim que você tiver 18 anos, você já pode entrar no processo de tirar a CNH, porque é um processo longo e árduo. Boa das Mas eu tenho 16 anos e quero comprar um carro. O que você acha? Eu acho que você tem que focar no Enem. Depois você pensa É nisso. verdade, Não tem é nada verdade. melhor nesse mundo do que É andar sem verdade. medo de rodar numa blitz. Mas eu moro numa cidade pequena. Um dia você vai querer viajar e não vai poder. Com o dinheiro que você vai usar para comprar um carro, você poderia ter pago a autoescola e não ter dor de cabeça. Fora que ficar chorando pro teu amigo que tem carteira vir buscar o teu carro na blitz é um negócio meio feio. Depois de ter a CNH, vamos à questão essencial. Você precisa de um carro ou você quer um carro? Se você apenas necessita de um transporte, faça uma conta básica. Quanto você gasta de transporte por mês? Soma aí, busão, metrô, trem, Uber, táxi, soma tudo. Eu vou usar o exemplo de alguém aqui de Juiz de Fora. Se você pega 4 ônibus por dia, são R$ 3,75 vezes 4. Você gasta R$ 15 por dia, 5 vezes na semana. São R$ 75. Vai que no fim de semana você pega uns 2 Ubers para poder dar um rolê. Então vamos colocar mais R$ 25 cada viagem, ou seja, mais 50 conto por fim de semana. Por semana você gastou R$ 125. E como são 4 semanas no mês, você gasta todo mês 500 conto. Com esse valor, sendo muito sincero, você não consegue comprar carro nenhum, mas você consegue fazer um consórcio de uma Pop 110, pôr a gasolina e pagar os documentos. Sei que essa conta não é perfeita, porque muitas das vezes o lugar onde você trabalha paga o vale transporte, mas o ônibus para faculdade ou o custo do transporte para você dar um rolê também pesa, fora a segurança. Você tem que ver os seus gastos mensais e analisar.
eu posso comprar um carro ou ter uma moto e uma opção mais racional? Lembrando, moto bebe pouco, é mais barato de rodar, mesmo que a manutenção seja mais recorrente, porque a troca de óleo é normalmente de 3.000 em 3.000 quilômetros. Nisso mal vai 1 litro de óleo, então é mais barato. E as motos 150, por aí, são motos que não tem um arrefecimento para você cuidar. E a coisa mais legal da moto, você não fica agarrado no trânsito. E se precisar, dá para usar para trabalho. Por 15 mil reais, você compra uma moto 160 0 quilômetros. Por 15 mil reais, talvez você compre um Corsa Classic 2004. Custo médio depois de você comprar uma moto dessas é praticamente zero. O custo médio depois de comprar um Classic 2004 é em torno de uns R$ 2.000, R$ 2.500 reais. Se sua única necessidade é um transporte básico, sem conforto nenhum, uma moto é a escolha mais racional. Tudo bem, você precisa de um certo nível de desenrolo. Tem que ficar esperto para andar nos corredores. Você não pode panguar com uma moto. Pangou é vala. O para-choque da moto é você. Distraiu na moto é queda. Tu vai se machucar. Eu já dirijo carros há um bom tempo e, por incrível que pareça, eu nunca caí de nenhum deles. Fora que com a moto, se chover, você vai se molhar. Se você for na rua, vai voltar fedendo. Só dá pra levar uma pessoa com muita boa vontade. Não dá pra transportar tanta coisa. Não é muito bom pra viajar. É facilmente roubável. Você vai parar em toda blitz. Dá pra dar grau. Mas sua mãe vai ficar preocupada toda vez que você sair de moto. Com o carro, você gasta mais gasolina, manutenção, documentos e seguro. Tem mais coisa para quebrar, mas se chover, você tem um teto. Se você for na rua, você não vai voltar fedendo, em maioria dos casos. Dá para transportar mais coisas, dá para viajar relativamente ok. Também não é difícil de se roubar. Aí a gente quer um estudo de caso de um cara que tem uma moto ao invés de um carro. E aí, legal. É vantagem? É pra você? É menos vantagem? Por que você compraria um carro? Por que você compraria uma moto? Na questão de carro, só compraria se fosse pra questão de conforto. Que é mais confortável, para viagens longas é muito melhor do que uma moto. Apesar do poder pegar trânsito, etc. Porém, se você quiser a questão de... não vou dizer adrenalina, mas um pouco mais de emoção, ter mais liberdade, não ficar preso, etc. Moto. E principalmente economia. Economia, a diferença é absurda de uma moto para um carro. Essa aí foi a palavra-chave que ele usou mesmo. Agora, conforto na moto não é tão confortável quanto um carro. Você consegue ver passando, tipo, uma viagem de 8 horas cada. Carro você até que vai tranquilo. Agora a moto, tuas costas pedem arrego. Pô, imagina. Ainda mais pegar uma viagem BR, velho. 2 horas, 3 horas de moto é foda, né? Então, aí... na minha opinião, eu prefiro carro. Eu prefiro moto. Até porque eu tenho uma, entendeu? Agora... Na questão de se você for ver mais à frente, mais segurança, ou até mesmo pra família, que nem o Algazarra falou, carro. Mas é mais difícil do que uma moto. Dependendo do caso, não para em toda blitz, não dá pra dar grau, e a sua mãe ainda fica preocupada. Mais menos. Na maioria dos casos, a moto já faz a função, mas ter um carro é aquele algo a mais. Mesmo um carro todo pelado, ele ainda é mais confortável que uma moto. Só de não tomar chuva já é um avanço. Fora que às vezes a gente precisa carregar coisas, pegar estrada, carregar 2 ou mais pessoas. Foda que a maioria das vezes a moto é mais prática. Só que o desejo de ter um carro bate mais forte. Às vezes esse é o sonho, uma coisa que você sempre quis. Mesmo assim, uma moto é uma parada que pode ser um baita band-aid até você conseguir estar melhor financeiramente para comprar um carro bom. A moto serve como um processo temporário. Entre sofrer com um carro velho ou conviver com uma moto boa, pensa no que vale mais a pena para você. Se depois disso tudo, para você faz mais sentido ter uma moto, parabéns. Pode fechar o vídeo e ir feliz fazer o seu consórcio na Honda. Mas se para você o carro ainda faz sentido, continua vendo aqui, que as coisas vão ficar mais interessantes daqui para frente. Parte 1. Como pesquisar e escolher um carro? Primeiramente, o quanto de dinheiro você tem e está disposto a gastar influencia no gameplay. Existem 3 formas de você comprar um carro. Você pode comprar indo na concessionária, são carros 0 km e às vezes tem uns seminovos, geralmente com garantia. É mais caro, mas é mais cômodo. Esse é o modo easy. Você também pode ir numa agência de carro usado. São usados e seminovos, alguns em condições boas e alguns são reformados. Tem que saber olhar. Mas normalmente eles oferecem financiamentos, garantia, mas tem que ficar esperto. Nem todo carro de agência tá 0 bala. São carros que normalmente ficam pela FIP ou acima dela, mas oferecem praticidade. Em nível de dificuldade, eu diria que é o nível médio. Você também pode comprar um carro via particular. Esse é o modo com mais variáveis e você assume os riscos. Você vai ter o trabalho de fazer toda a avaliação e, com raras exceções, vai ter um financiamento. É o modo mais trabalhoso, só que podem ter grandes recompensas, boas ou ruins. Você pode pegar um carro bom por um preço bom,
ou pegar um carro ruim com um preço ruim. Eu diria que esse é o nível expert. Você já tem que estar ligado, ter as malícias, porque não é fácil comprar carro de particular. O que é a tabela FIPE? A gente fala tanto dessa tabela, mas para quem não está ligado, ela é basicamente o preço médio de um determinado carro no mercado. Ou também pode ser um jeito para o lojista desvalorizar o seu carro e valorizar o dele. A tabela dá uma ideia boa, mas não é o resultado final. Tem carros bons abaixo da FIPE e carros horríveis acima da FIPE. Para vocês terem ideia, essa semana a gente olhou uma Pajero TR4 2013 que estava acima da FIPE e tinha ferrugem visível nas portas e em outros locais. Mas da mesma forma que eu já vi carros ruins acima da FIPE, eu já vi carros impecáveis abaixo da tabela. Isso muito porque o dono precisava do dinheiro rápido. A minha dica em relação à tabela FIPE é: use ela como referência, mas não fique apegado a ela. Mais importante é o estado de conservação do carro. Às vezes vale mais a pena pagar um carro um pouco mais caro que esteja muito melhor do que às vezes tentar ficar negociando carros ali que podem estar na tabela ou abaixo que estão uma porcaria. Às vezes não. Às vezes você também pode encontrar um carro abaixo da FIPE que tá bom. É uma referência. Não se apegue nisso. Tá, mas qual carro eu devo procurar? A minha dica é: ache o melhor carro que o seu dinheiro permitir na sua região. E o que significa o melhor carro? É o carro que esteja nas melhores condições possíveis, no melhor estado de conservação possível. Não fique fixado em modelos. Eu vejo, por exemplo, que muita gente se perde olhando apenas um carro. Sei lá, o cara ficou obstinado em comprar Gol Bola e os que ele encontra à venda estão todos ruins ou caros. Você vai acabar fazendo um mau negócio porque você não olhou para um Palio que estava em melhores condições num preço bom também. Não se prendam a modelos. Carro é oportunidade. Se você está procurando um modelo em específico, é o caso de muita pesquisa e esperar o carro certo aparecer. Eu pesquisei isso pode demais demorar, porque de fato eu queria um carro da Honda, porque eu vi que Honda dá pouquíssimo defeito, o carro é bom, tá ligado? É durável e literalmente carro da Honda é tudo bom. O que dá uma valorizada no carro que é foda, porque quem tem não quer vender e os que vão vender é para pegar um novo, tá ligado? E eu tive muita sorte de achar o meu com um maluco que morava em Itamaracá e tinha se mudado, tá ligado? Nisso o que acontece? Ficou no preço camarada e o carro tá em excelentes condições, tá ligado? Mas se fosse o mesmo preço que eu peguei o meu carro, eu podia ter pego, sem brincadeira nenhuma, um HB20 legal, ou então, digo mais, eu podia ter pego um Onix 2020 com o mesmo preço, tá ligado? Mas é porque eu queria aquele carro lá da Honda, porque eu sei que ele era um bom carro, tá ligado? Eu pesquisei muito, eu fui atrás, velho. É de boas, Algazarra, é muito de boas, velho. Mas para carro popular, eu acho que aquela lá era a melhor opção. Dependendo da Talvez ia ser taxado de Uber, sim, porque tem muito Uber de Onix. Por quê? Porque é um carro bom e é barato. necessidade, você não vai poder esperar um ano para ter o Gol Bola ideal. Nesse meio tempo, você já poderia ter comprado um Corsa que estava bem mais arrumado. Isso caso você não tenha uma restrição, como por exemplo, eu preciso de uma picape ou uma van porque eu trabalho com isso. Eu preciso de uma minivan porque eu tenho uma família muito grande. Caso você não tenha uma restrição dessa, esteja aberto a olhar vários tipos de carro, até você encontrar o mais inteiro pelo que você pode pagar. Fora que carro tem que te vestir. Se você anda no carro e não gostou muito de como ele andou, se você não está muito confortável ali, talvez você não vai gostar do carro no longo prazo. Então não adianta ficar focado nisso. Outro ponto é do carro estar de fácil acesso, que dê para levar o seu mecânico a avaliar. Às vezes, viajar para comprar um carro em outra cidade, outro estado, não é uma boa ideia. É o tipo de coisa que precisa de um certo nível de doideira e de conhecimento da área. Pode ser que de repente você está voltando de São Paulo 500 km adentro num Renault 1995. É bem arriscado, pode dar muita merda, e não é porque deu certo pra mim que pode dar certo pra você. Fora que às vezes você viaja, sei lá tantos quilômetros, gasta com passagem, você chega, vê o carro e percebe que ele tá paia e vai ter que voltar a pé. Às vezes acontece e é livramento. Quanto maior a distância, maior o risco. E como que eu faço para achar os carros à venda? Tem duas formas: a opção da vida real e a opção online. Na vida real existem as concessionárias, as agências, o pessoal que bota plaquinha de vende-se, indicação. Também tem algumas ruas que já são meio tradicionais de terem carros à venda. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, tem a Robalto, que fica ali perto do Mergulhão, mas ali eu não recomendo não. No online, temos alguns sites mais conhecidos para ver carros anunciados. Os 3 mais famosos são o Facebook Market, a OLX
e Web Eu vi Motors. muito Então eu vou no falar um LX, pouco sobre velho. cada Eu vi muito plataforma. no A plataforma LX. mais perigosa, que normalmente tem os Jeguinho, preços muito mais obrigado pelo baixos, seu é o quinto Facebook mês, negão. Marketplace. O Marketplace possui muitas opções baratas, Pessoal, por entretanto favor, tem exclamação muitos, Belizê, mas Gugu e muitos Bubu pro nosso golpes, amigo sendo o mais comum Jeguinho, o da é conta nóis. nova, que existe um pagamento anterior à visita do carro. Sempre verifique a data do surgimento da conta que anuncia o veículo, pois normalmente são contas Axel Moon. hackeadas, usadas como laranja. Olha, sobre o que ele falou do LX, eu tenho um caso interessante, velho. Se liga. Quando eu fui comprar o meu carro, eu fui em uma loja que eles vendem na loja física, mas eles também fazem negócio por OLX e um site próprio deles lá, tá ligado? Quando eu fui na loja deles, o Honda Fit 2017 estava por 69 mil, certo? Só que quando a mulher tava fazendo um orçado pra mim, pra eu ver como é que ia ficar o dinheiro, né, velho, do financiamento e essas coisas, eu já não tava muito interessado no carro, porque eu achei caro. Só que aí ela disse: você sabia que a gente também tem a loja da gente no OLX ou então pelo site? Eu digo: sabia não. Aí qual foi a primeira coisa que eu fiz? Peguei aqui, ó, OLX Honda Fit 2017. Os caras estavam vendendo o mesmo carro, o exato mesmo carro, por 62 mil no OLX. Aí eu mandei mensagem pro vendedor na hora: ô meu parceiro, o valor do carro é esse mesmo? E ele fez: sim. Eu digo: se for isso aqui, a gente negocia agora. O cara fez: venha pra loja. Eu digo: eu tô aqui. Meu amigo, a vendedora foi lá dentro, conversou com não sei quem e não sei que lá, aí voltou e disse: não, você devia ter acertado isso comigo. Eu disse: mas moça, no online o preço tá mais barato, eu vou pagar o preço do online, vou pagar o preço aqui que tá mais caro? Não. Ela: não sei o que, não sei o que. Aí depois ela foi lá dentro de novo, aí voltou e disse: não, pra você a gente fecha por 64. Eu digo: quero não, lá tá 62. Aí ela fez: não, então tá aqui, o orçamento é esse aqui, veja aí, se você quiser você volta e a gente fecha negócio. Aí no mesmo dia, de noite, quando eu fui ver o preço de novo, eles mudaram pra 65 lá no OLX. Eu digo: bando de safado. Para aplicar golpes e roubos, em especial esse golpe do depósito. Nunca mande dinheiro antes de ver um carro. Se o vendedor falar: ah, manda um sinal para eu segurar o carro para você, já tá vindo alguém olhar, mano, corre. Só corre. Um sinal que o negócio é bom demais para ser verdade é quando você vê um carro com algumas fotos boas até demais por um preço muito baixo, mas isso tudo sem logos de loja. Pensa, um carro que normalmente a foto é dentro de uma agência, vai ter os logos estampados? Por que a loja vai querer não divulgar a loja? E normalmente se você vai lá ver o perfil da pessoa que está vendendo o carro, você vê que tem no máximo 2 carros à venda. Uma coisa estranha para lojas que vendem carros e carros apenas. Outro sinal também é quando você manda o famoso "ainda está disponível", e você recebe uma mensagem que parece que foi um bot que escreveu, normalmente mandando algum número de zap ou pedindo o seu zap para entrar em contato. Sempre é um negócio meio estranho. Nunca vá pro zap imediatamente. Segura a emoção. Golpe tem de monte no Marketplace. Fica tranquilo que grande parte dos anúncios são todos falsos. Verifique sempre se o carro que você quer realmente existe. Tem que ficar muito ligeiro porque tem muito ladrão na plataforma. Nunca marque de ver um carro na porta da sua casa. Sempre que você for ver um veículo, foi melhor, leve Vasco. alguém Eu junto, não comprei lá, combine num comprei lugar mais meio barato e termo, com ficou movimentação de pessoas e jamais perto de estradas ou rodovias, para tentar dificultar pelo menos um pouquinho o assalto. Para não dizer que o Facebook é só treta, os preços costumam ser os mais baixos e acha algumas raridades. Tem bons anúncios e oportunidades, mas tem que saber filtrar. É um paraíso para quem quer um carro velho. Quando você entra no algoritmo, você vai começar a ver carros que você nunca nem imaginou. Um pouco menos perigoso, porém não tão barato, é a OLX. A OLX possui uma parte da responsabilidade de seus anúncios. Isso pode até dificultar os golpes, porém não impede que eles aconteçam e que também aconteçam roubos na plataforma. Lembrando, o golpe mais comum é do pagamento antecipado, então mesmo tendo conta verificada e os escambau, pode acabar acontecendo. A parte do hackeamento das contas é um pouco mais difícil porque tem verificação de 2 etapas. Além disso, você pode usar o LX Pay para comprar o carro. Assim você vai estar usando a plataforma como intermédio, e eles podem até oferecer financiamentos. Na OLX, o golpe mais comum é de alguém atender ou responder a sua mensagem falando que é irmão, amigo ou companheiro do vendedor, e após isso tentar te extorquir para um depósito prévio. Aquele golpe anterior de um carro com boas fotos, um pouco pixelados por um preço estranho, também tem bastante. Eles usam muitas fotos de carro que certamente você já viu em algum Instagram de rifas, então continua esperto enquanto a isso. Quando a oferta parece ser muito boa para ser verdade, normalmente
ela é mentira. A OLX tem muita coisa boa e também tem muita tranqueira. Eles têm um filtro que eu não gosto muito, que é o filtro por estado e região. Pra muita gente dá certo, mas em lugares como aqui em Juiz de Fora, que fica a menos de 1 hora do estado do Rio, onde tem muito carro barato, fica meio ruim de filtrar. Nada que não seja contornável, mas para o nosso caso de hoje, o filtro da sua cidade e região já está de bom tamanho. Além do mais, ele funciona muito melhor que o Facebook Marketing. É muito mais fácil de filtrar e encontrar o que você procura. Fora que é muito mais fácil também de entrar em contato com os donos dos carros para poder fazer o negócio. A opção mais cara, porém a mais segura, é a Web Motors. Não possui até dado momento, em 2024, nenhum golpe similar ao do LX ou do Marketplace. Mesmo assim, eu vou repetir, é sempre recomendado ir acompanhado ao local do veículo, jamais em locais de beira de estrada, e verifique o lugar antes no Google Maps. Golpe tem em todo lugar. Mas na Web Motors é o local mais certeiro de todos. Tem bastante coisa e o sistema deles é bom, principalmente para quem busca carros mais novos ou de um valor agregado mais alto. Mas fiquem ligados que um golpe que pode acontecer nas 3 plataformas é o golpe do carro que nem existe. O cara vai e pega fotos de um carro na rua ou fotos de algum outro anúncio, fala que tá vendendo o carro e esse carro nem existe. Ele vai pedir algum depósito antes, você vai mandar para ir lá ver o carro e esse carro nem existe. Já ouvi falar de um caso de uma pessoa que tirou foto de um carro na rua com a placa, colocou exatamente o endereço da rua, o endereço onde o carro estava parado, vendeu o carro, pediu um depósito antes, a pessoa foi lá buscar o carro, chegou para falar com a pessoa da casa e falou: não, esse carro é meu, mas eu não estava à venda. E aí, mano, isso aí vai dar um problema muito grande, vocês vão acabar indo pra polícia. De todas essas opções, pra mim, a melhor é comprar o carro de um conhecido. Pode dar tanto errado, quanto pode dar certo. Depende muito da sua sorte e na confiança com o vendedor. Esse cara pode ser um amigo seu, um familiar, um conhecido, um amigo de um amigo, mas normalmente são as melhores indicações. O Renault 19 veio assim. Era o carro do mecânico do Ivan. Ele me indicou o carro e deu super certo. Mas não é porque deu certo pra mim que vai dar certo pra vocês. Familiar também pode ser pilantra. Amigo também pode ser pilantra. Amigo de amigo mais ainda. Então fiquem ligados. Muita gente pode falar: não, esse carro aqui tá 0 bala, tá filé, não sei o que. E na hora você vai entrar num problema. Porque você já confia na pessoa e a pessoa vai lá e te fode. Uma outra ideia, essa pra quem já tem um certo desenrolo social, é caso você veja um carro interessante na rua que você tenha o interesse de comprar, deixar um bilhete com seu telefone ou esperar o dono ali e tentar conversar com ele. Às vezes funciona. Muitas vezes não, às vezes os caras vão só desconversar e ir embora, mas às vezes você deixar o WhatsApp, quando a pessoa quiser vender, ela vai te contactar, porque se você já deixou o interesse claro, provavelmente ela vai te procurar primeiro porque já sabe que você vai querer comprar. Mas cuidado, não sejam invasivos, não sejam chatos, não fiquem lá de campana esperando o cara, tenha cuidado. Mas pode ser que dê certo. Beleza, mas como que eu vou negociar no chat? Primeiramente, pergunte sobre a disponibilidade do veículo. Caso ele esteja disponível, fale somente pelo chat da plataforma e exija fotos e informações sobre o carro. Pergunte sobre seu histórico, como está a situação de documentos, se o carro tem coisas para fazer. É a hora de ser chato, mas sempre com educação. Seja o máximo educado possível. E se o vendedor... Meu irmão, isso aí é a maior das verdades. Seja chato, seja exigente, seja o cliente cri-cri. Porque se você não for o cliente cri-cri, o caba vai montar e você vai comprar uma bomba, velho. Correr de você, se você estiver perguntando muita coisa, pode ter certeza que ele tá escondendo o jogo. Não é uma boa comprar um carro no escuro. Pergunte a placa do carro. Se você tiver um despachante, já manda para ele consultar, ou você pode usar alguns sites de consulta veicular. Eles cobram uma taxa, mas passam informações valiosas que podem pegar o vendedor na mentira, como por exemplo, o número de donos passados, se o carro teve passagem por leilão ou teve algum sinistro. Às vezes vale a pena pagar a taxa para ter certeza absoluta do que você está comprando. Existem fatores que interferem na negociação, e documentos é um dos maiores deles. Documento é um negócio difícil de se brincar. Na maioria das vezes é o que vai quebrar a compra do carro. Se for um negócio pequeno e tiver um bom desconto, pode ser até que vale, mas são raros esses casos. Para o caso de PVA atrasado e multas, dependendo, se não for muito caro e tiver um bom desconto na hora e você souber exatamente o que tem para pagar, rola. Só que na maioria das vezes não compensa o desconto e normalmente o carro com pendência estão em condições mais precárias. Pensa comigo, se o cara não tava com a grana para regularizar o carro, provavelmente ele também não tinha dinheiro para fazer uma boa manutenção. Mas são casos e casos. Uma vez eu tava olhando um Peugeot 106 à venda aqui em Juiz de Fora e o carro tava bem bom e só precisava pagar 2 parcelas do IPVA do mesmo ano. De certa forma ia compensar. Mas eu já vi carros com dívidas bíblicas e eram impossíveis de quitar. Preço baixo não compensa, nem rodar até perder. Carro com dupla transferência, sem recibo ou em nome de morto, pode esquecer, mano.
nem se sua família inteira for composta por despachantes. Mesmo se seu pai for despachante, sua mãe é despachante, seu irmão trabalha no Detran e sua irmã é advogada que consegue transferir carro por uso capião, em 99,9% dos casos, não vale a pena mexer com isso. Nem com carro só para rodar. Aqueles casos clássicos de carros que não transferem de jeito nenhum. Entra no mesmo caso da falta da carteira. Saiu na rua, é risco de tomarem o seu carro. E por exemplo, se for carro de outro estado, pelo menos aqui em Minas Gerais, ele vai para leilão como sucata. Não tem como regularizar. Eu lembro há um tempo atrás, quando eu vi um Tempra Ouro, 16 válvulas, 93, roxo IP. Ele tava perfeito e só tava por 10 mil reais. Tudo bem que tava no Rio de Janeiro, mas era o carro dos meus sonhos e tava num preço bom. O real problema mesmo é que ele tava com placas de Guarulhos no nome de um falecido. Irmão, era bucha. Se eu fosse pego numa blitz, esse carro ia virar sucata. Fora que eu não posso deixar o carro intocado por 5 anos e tentar a sorte de fazer uso capião. É muito arriscado. Carro pra rodar até perder é ideia errada. Você pode até ser preso se for interceptação de roubo. Né, velho? Isso na verdade é imbecil. É você ter dinheiro pra jogar fora. Por que diabo tu ia comprar um carro pra usar até dizer assim, não, agora pegar a blitz, pegou aqui, aí perdemos. Pra comprar um negócio pra dar pros outros quando chegar a hora? Tu é doido? De locadora roubada à venda na internet. Sim, essas doideiras existem. Dupla transferência, na maioria das vezes, é fria. Porque tem que encontrar a pessoa que está com o nome no recibo, para ela transferir o carro, para depois ela transferir para você. Isso vai demorar, e é provável que você nunca encontre essa pessoa. Porque se tivesse fácil assim, ela já teria feito transferência. Às vezes tem até que trocar as placas do carro para o padrão Mercosul, e ainda vai mais custo e mais tempo até você poder colocar o carro no seu nome. Agora eu vou tentar explicar rapidamente as subcategorias de carros abaixo da tabela FIP e as suas implicações. Temos os casos de ex-carros de locadoras. As locadoras têm um estoque grande de carros bem usados depois de seu tempo como carros de aluguel. Antigamente eles até iam para leilão, mas hoje é extremamente comum você chegar em uma concessionária da Movida, da Unidas ou até da Localiza. Eles conseguem comprar carros com muito desconto em lotes, deixam os carros para moer no aluguel. Se vocês acham que a gente zoneia muito com carro alugado, vocês nem imaginam o que as pessoas fazem com esses carros. Fora que muitas das vezes as manutenções são feitas da forma mais tosca e barata possível. Já foi mais barato esse tipo de carro, agora ele é praticamente o preço da tabela FIP. Resumindo, as locadoras pegam esses carros com desconto, moem e vendem pelo preço da tabela. Sinceramente, eu não sou o maior fã dessa categoria, mas às vezes aparecem algumas configurações exóticas, como um Peugeot 208 2023 1.6 manual like, sem farol de LED. Exatamente como aquele que a gente alugou. Eu vou explicar rapidamente o que é carro de repasse, pois pode ser que você encontre alguns anunciados por preços bem bons, normalmente abaixo da tabela. Carro de repasse é o tipo de carro que algumas concessionárias e agências não querem vender junto com seus carros regulares. Às vezes a loja tá cheia e a oficina também, e não dá para dar aquele talento no carro. Às vezes pode ser um carro que seja ruim de revenda, ou tem alguma coisa que a loja não aceita, como GNV, ou modificações como suspensão preparada, motor mexido, turbo, roda maior, essas coisas. Normalmente tem algum motivo. Alguns são triviais e outros mais complexos. Tem carros de repasse que estão puro lixo e tem alguns que realmente estão bons. Vai de você olhar. Se os detalhes forem poucos e compensa no desconto, talvez valha a pena. Lembrando que é um carro sem garantia, vendido por uma pessoa física. Às vezes podem ser bombas, mas às vezes acontece de ter algumas joias. Agora vamos para uma parte bem delicada, o famoso carro de leilão. Nesse vídeo nós não vamos te ensinar a comprar um carro no leilão, mas vamos te deixar informado sobre como classificar os carros que vieram do leilão e entender o seu valor. Sim, dependendo do caso, sério? esses carros Nossa. podem ter valor. Você tá lá olhando um carro, você encontrou algum mais barato ali no marketplace, São João, parece que tá em Wesley, boas você também? condições, você leu a descrição e viu que o carro consta passagem por leilão. Eu vou tentar decifrar para você o que isso pode significar. No caso de carros de seguradora, o sinistro é quando a seguradora toma preju com o carro e precisa vender ele em um leilão. Podem ser carros batidos, roubados ou com a manutenção que ultrapasse o valor do carro. Esses carros sinistrados por seguro são divididos em 3 categorias. Pequena monta, são carros com acidentes menores ou algumas vezes apenas alguns detalhes. Eu já vi carros muito zero, como eu já vi alguns carros com batidas mais feias nessa categoria. São carros que no final das contas você vai encontrar um pouco abaixo da tabela FIP, dependendo do caso. Média monta, essa é a mais chata de entender certinho. É onde tem as batidas mais feias que podem ter afetado motor, estrutura. Esses carros precisam de laudo para poder voltar a rodar. Tem que ser um cara corajoso para comprar um carro MM. Tem que ter muita confiança que o carro foi bem remontado e que todos os danos foram bem reparados. Podem parecer boas ofertas a 70% do preço da FIP, mas mesmo com laudo, eu ainda fico meio pé atrás. Tem gente que prefere comprar carros dessa categoria, porque eles são mais baratos e tem o laudo da comprovação do reparo. Afinal, existem carros no particular que estão batidos e reformados sem ter laudo nenhum. Grande monta.
Esse caso não serve pra gente hoje, porque são carros que não podem voltar a circular nunca mais, pois são considerados irrecuperáveis. São sucatas vendidas para desmanches e reciclagem. Podem ocorrer de ter carros grande monta que estão zero bala. Só que acontece, teve algum problema ali de chassi raspado, numeração que foi removida, alguma falha ali de produção. Então toma cuidado, mano. Você pode acabar caindo num golpe de comprar um carro grande monta e achar que pode rodar com ele. Na verdade, o carro tá cabritado. A treta maior é que tem mais tipos de carros de leilão, além do carro de seguradora. Tem os carros de empresas, do governo, de locadoras e temos os carros apreendidos, seja por débitos, multas, acidentes. Eu já fui pessoalmente várias vezes em leilões de carros apreendidos aqui em Juiz de Fora, e tem vários vídeos desses carros de leilões de apreendidos aqui no canal. São carros que ficaram apodrecendo por um tempo no pátio, que na maioria das vezes é a céu aberto. Ficaram lá expostos ao tempo, completamente largados. Um leilão que a galera por aqui espera é o leilão do aeroporto, porque tem muita gente que abandona carro em aeroporto, pô. Meu irmão, tem um vídeo num coroa que mostra, pô, um monte de Mustangão, uns BMW antiga, tá ligado? Uns Mercedes, uns bagulho sinistraço, velho. Porque a galera pega, tipo, até fruto de crime mesmo, então pra dar golpe, tá ligado? Tipo, não quer pagar IPVA, não quer pagar essas coisas. Pega o carro, deixa lá no estacionamento, esquece lá e se arrombe, tá ligado? Às vezes com vidros abertos, sujeito a ficar com tudo mofado. E muitas das vezes, esses carros têm peças roubadas dentro do pátio, tá? Acontece. Para esses carros entrarem no leilão, demora. Então eles ficam parados lá muito tempo. Pensa comigo, e nesse meio tempo, o cara que teve o carro tomado pela polícia não conseguiu regularizar a situação. Isso somado às diárias do pátio, fica caríssimo para resolver. É triste ver como o Estado burguês vai lá, toma o bem do trabalhador e dificulta ao máximo ele poder ir lá recuperar. Existem também carros de leilão de financeira. Esse pra mim é um dos casos mais tristes junto com o da apreensão. São os carros de quem não conseguiu pagar os financiamentos, aqueles mesmos financiamentos que quase sempre têm juros absurdos e abusivos. Uma financeira já foi buscar um carro do amigo meu, velho. Ele disse que foi uma das coisas mais tristes da vida dele, pô. Porque na época ele realmente teve questão de Covid e tal, ele teve que virar Uber pra poder manter a renda de casa, tá ligado? Ele teve que virar Uber pra manter o dinheiro de casa, só que, pô, na época do Uber, Covid no talo, como é que ele ia conseguir pagar o financiamento? Aí ele ia segurar pra poder fazer renegociação, mas os caras não renegociaram, velho. Simplesmente chegaram, buscaram o carro dele e foi embora, tá ligado? E ele ficou com a cara de, porra, e aí? Não posso fazer nada, tá ligado? Classe trabalhadora com juros e correção monetária. São carros que estão melhores que os de apreensão, mas também sofrem do mesmo mal. São carros de pessoas que não estavam conseguindo pagar, então podem ter coisas a se fazer, mas eu acredito que foram melhores guardados que os apreendidos, mesmo que também fiquem há muito tempo parado. Um benefício aos carros de leilão de apreendido é que assim que ele sai do pátio, ele já sai regularizado, não vai ter débito, não vai ter nada, é só você ir lá e resolver. No caso dos outros carros, como o de seguradora ou de financeira, eu não tenho certeza, mas os apreendidos eu acredito que sim. Você sai, você faz o trâmite de transferência e ele vai estar 100% regularizado. Parte 2. Como avaliar um carro? Você escolheu o carro, conversou com o dono, viu que estava tudo certo, tudo estava alinhado, você marcou de ver o carro para avaliá-lo, beleza. O que fazer? Pois o que é, olhar? Vasco, Eu vou te passar a visão para que você consiga ver tudo que você precisa e sem perder muito tempo. Antes de ir olhar o carro, saiba o carro que você está indo avaliar. Procura na internet seus defeitos crônicos, seus pontos de corrosão em comum, entre em grupos. Ainda existem os fóruns como arquivo de muita informação sobre um determinado carro. Pergunte a quem já teve, dê uma olhada em vídeos sobre, pergunte a seu mecânico. Aliás, leve um mecânico no dia e também tente colocar o carro no elevador. Eu hoje, se tiver a opção, eu não compraria um carro sem poder colocar no elevador. Ele vai denunciar quase tudo. Lembre-se do que eu falei mais cedo. Com mais dinheiro, menos você precisa se preocupar. Se puder, pague um profissional para periciar o carro. Leve num mecânico de confiança. Coloque o carro no elevador. Se o dono não quiser deixar o carro ser avaliado, ele pode estar escondendo algo. Dica magna aqui. Nunca avalie um carro à noite ou na chuva. É mais difícil saber se o carro tá bom no meio do breu. Se você for por conta própria, lembre-se de buscar todos os pontos que podem dar errado no carro previamente. Você vai ter pouco tempo para virar um expert daquele modelo Daniel, específico. Eu vou te dizer um negócio que talvez seja uma possível verdade, talvez não, mas é o que eu penso, tá? Renegade é carro de pseudo-rico. Foi o meu zap, pode ficar tranquilo. É carro de pseudo-rico. É aquele cara que tem um dinheiro sobrando. Não vai dar aqui nesse vídeo pra eu falar, o carro apodrece em tais lugares. Porque depende de carro pra carro. Tem que pesquisar um pouco antes de olhar. Eu sei alguns lugares que unem ferrugem, mas esses lugares talvez não sejam o mesmo que se você estiver olhando, sei lá, um Corsa. Cidades com praia implicam em carros com mais ferrugem devido à maresia. Uma coisa importante para se perguntar pro dono do carro é:
qual óleo ele usa e qual é o recomendado custa um pelo Renegade? fabricante, Muito. principalmente para carros 3 cilindros mais recentes. O óleo não pode ser trocado de especificação. O óleo não pode ser diferente da especificação da fábrica. Se, por exemplo, num Ford Ka 2015, Claro, Alexei, onde o óleo claro. certo é o 5W20, mais fino, se o dono usar W1040 porque o carro passou de 100 mil quilômetros e os picaretas falaram para ele que É precisa isso engrossar mesmo, o óleo, é isso corre. mesmo, gamer. Mas Você corre falou muito, tudo. mano. Esse carro vai dar problema no futuro e não vai ser barato. Sobre a procedência do carro, dê preferência a carros com 2 ou menos donos, principalmente por uma questão de desgaste e conservação e para saber o histórico do carro também. Isso dá para ver no Detran ou naqueles sites de consulta veicular. Vale a pena, mano, porque várias vezes o cara fala que o carro era o único dono, que o carro era segundo dono, e quando você percebe, você está sendo o 15º dono do carro. Sobre quilometragem, se for um carro mais recente, dê preferência aos abaixo de 90 mil rodados. Acima disso, o carro naturalmente vai perder valor de mercado e te colocar no risco de realizar uma retífica caso o antigo dono fosse um cupim. Não necessariamente isso condena o carro. Existem carros com mais de 400 mil quilômetros que estão bem novos, e carros com menos de 90 mil que estão bem zoados. Mas um negócio para você ficar esperto é quilometragem adulterada. Carros que supostamente estão bem novinhos com menos de 100 mil rodados, mas com acabamentos desgastados, ferrugem, repintura, isso é sinal que pode ter sido adulterada a quilometragem. O que mais denuncia para mim Depende dos volante caras, muito filho, mas comido, geralmente é manopla do N4. câmbio desgastada demais, bancos com rasgados ou muitas marcas. O brasileiro, em média, roda por ano em torno de 10 a 15 mil quilômetros. Então você faz as contas de quanto por ano esse carro que você está olhando rodou. E só um exemplo para vocês entenderem que quilometragem não é tudo. O meu Uno tem 189 mil quilômetros rodados, na teoria, e o carro foi moído até onde dava. E já meu Renault 19, que na teoria eu sou o terceiro dono, tem 187 mil quilômetros, e ele tá liso, mano. Ainda roda mais um bocado. Principalmente porque o antigo dono dele cuidava do carro, mesmo que ele era um carro mais difícil de se manter. Sobre estado de conservação, quanto maior o desgaste, maior é o prejuízo. Carros ficam velhos, entretanto, suas peças permanecem sendo vendidas como peças de carro zero. Os preços das peças se mantêm mesmo se o carro perdeu valor ao longo dos anos. Um carro chique que hoje está é isso barato, mesmo. continua com preços de peças de carro chique. Além de que nem sempre as peças baratas são boas. Por exemplo, uma peça original para um carro como o Uno mais antigo pode ser mais cara que uma paralela de um carro importado. As peças e manutenções são o fator mais importante em um veículo. Carros, motos, caminhões são máquinas que necessitam de no mínimo óleo. Mesmo com os lubrificantes, as peças tendem a ter um prazo de validade e de desgaste conforme o uso. Muitas vezes, dois carros idênticos com o mesmo uso e o mesmo tipo de dono pode sofrer de problemas diferentes. No fim das contas, nada mais diferente do que dois motores iguais, especialmente nos veículos mais antigos que possuem uma fabricação mais artesanal. Nos carros mais novos, podemos perceber ao colocar dois carros iguais no dinamômetro que um carro fabricado no mesmo dia, na mesma fábrica, com a mesma quilometragem, pode ser mais forte e ter mais potência do que um outro. Motores são um pouco imprevisíveis, até que você abra e sabe exatamente o que você tem. Por isso, caso você leve um mecânico e ele acabe não localizando um problema, existem fatores que são imperceptíveis até para um profissional qualificado. Então, não fique bravo. Motores são complexos. Temos que entender que eles utilizam na média em torno de 1000 partes móveis. Com isso, muitos problemas podem acontecer caso você não realize as manutenções especificadas pela fábrica. Por isso que eu recomendo que você leia o manual do proprietário e estude bem sobre o carro que você quer ter. Diversos carros têm diversos defeitos de fabricação ou erros de engenharia. Afinal, são carros feitos por pessoas e pessoas erram. Jeg, eu vou dizer um bagulho. Eu só assisto, velho, os vídeos que chegam pra mim, não é eu que vou atrás deles, não. Sem brincadeira nenhuma, velho. Quanto mais exótico for o seu carro, maiores são as chances de você ter que recorrer a um mecânico especializado. Por exemplo, um Fiat Marea tem suas oficinas especializadas em Fiat Mareas. Opalas tem oficinas especializadas em Opalas. Nada disso impede que você leve ele num mecânico geral, mas oficinas especializadas normalmente prestam serviços mais específicos e que trazem ao longo prazo menos erros. Eles já sabem o que dá certo e o que dá errado nesses carros e como deixá-los rodando. Vamos falar sobre os detalhes que podem aparecer no carro. Avarias estéticas. Isso são coisas como riscos, pequenos amassados ou pintura queimada em pontos específicos. No geral, não atrapalha. Pode ser até uma forma de conseguir chorar no preço e conseguir um bom desconto num carro bom. Danos estruturais geralmente inviabilizam um carro. Não só pelo preço da mão de obra, mas principalmente que uma funilaria vai demorar bastante tempo numa parte estrutural. Entre um carro com uma estrutura ruim ou um carro com uma mecânica ruim, prefiro o carro com mecânica ruim. A mecânica, apesar dos pesares, se realizada da forma correta, demora bem menos que uma funilaria completa e torna o carro em algo muito mais utilizável.
O problema da mecânica e da funilaria é a falta de profissionais qualificados somado ao valor das peças. Um Renault Twingo, por mais simples que pareça, não é tão barato de se fazer quanto o motor de um Gol 1.8 AP. Por muitas vezes, quando falamos de mecânica, menos é mais. Quanto mais comum o carro, mais barato é, e menos chance de se dar dor de cabeça na montagem e menos problemas pós-montagem serão possíveis. Tudo depende do profissional que vai montar o carro. Se caso você mesmo queira fazer tanto a funilaria quanto a mecânica, lembre-se de ter tempo e espaço. Acima de tudo, organização. Sem isso, o sonho se torna um pesadelo em pouquíssimo tempo. E se você vai partir para fazer você mesmo, entenda, você vai errar, você vai falhar, e isso faz parte. Mas você tem que saber também aceitar a derrota e na hora que apertar, leva para quem manja. Vou fazer uma rápida observação sobre carros de enchente e alagamento. Eles existem e você pode comprar um sem saber. Verifique se o carro tem um cheiro estranho, se tem manchas nos estofados, se tem barro onde não era para ter, se a elétrica está meio confusa, se tem sujeira nas quinas e no topo do cinto de segurança. Verifique tudo isso, porque pode ser um problema a longo prazo. Um detalhe, carros modificados podem ser uma dor de cabeça. Carros com suspensão rebaixada, motor mexido, stage não sei o que, é difícil recomendar, até por questões legais, mas principalmente por não saber a procedência daquelas modificações. Carros que já tiveram reprogramação podem ser buchas se não foi um trampo bem feito. Se for comprar um carro que é um projeto, procure carro com modificações que sejam reversíveis e saiba, se o carro foi mexido, provavelmente ele foi cacetado, seja carro para correr, seja carro rebaixado. O que fazer antes de fechar negócio? Pergunte sobre as manutenções e em qual tempo elas foram feitas. Se possível, leve o carro no elevador e analise a sua integridade estrutural. Detalhes como longarinas, túnel, verifique se o carro possui rugas ou se ele é literalmente torto. Se tiver, corre. 90% dos carros exigem que as trocas de óleo sejam efetuadas no tempo e na quilometragem corretas. Caso contrário, você pode desde perder o motor até dificultar um reparo que poderia ser rápido. Outra coisa importante é verificar se o carro tem tudo o que precisa para passar na vistoria. Se as setas estão funcionando, se a luz de ré funciona, se o vidro não tem grandes trincos, se as lanternas estão sem avarias. Não tenha vergonha de ser um cara chato quando você vai comprar um carro não, velho. Você precisa perguntar, senão você pega em bomba, velho. E funcionando, se os 4 pneus estão acima do TWI, se o carro tem um step que tá razoavelmente bom, se o carro tem chave de roda, triângulo. Sem isso, o carro não passa na vistoria. E outra coisa, tem que olhar a parte burocrática do carro com muito cuidado. Observe com muita atenção se o motor e o chassi do carro têm o mesmo código de identificação, ou se ele existe a completa ausência desse código. Se no caso o código não existir ou possui uma numeração diferente, você vai ser reprovado na vistoria. Então antes de olhar o carro, procura na internet onde que é o número de chassi e onde que é o número do motor, para você chegar e conferir tudo certinho. Em determinados casos, se o veículo não possui o nome do bloco ou o número do chassi, principalmente em carros mais antigos ou importados, lembre que você vai passar por uma remarcação de bloco ou de chassi. Isso é um procedimento direto no Detran. E antes de fazer esse procedimento, é importante se perguntar: vale a pena abraçar um carro com essas pendências? Sabendo de tudo isso, você vai saber se o carro vale a pena e quanto dá para entrar na negociação. Ver o que vale a pena e o que não vale a pena ser feito no carro. Se tiverem coisas que quebrem a negociação, não tenha medo de ir embora e não ficar com o carro. Carro batido, carro com documentação enrolada, carro com preço muito alto e muita coisa para se fazer, sinceramente, não vale a pena. Pode ir embora, mano. Veja o que você pode fazer e o que você também não pode. Projeto tem limite. Saiba da sua capacidade antes de virar sócio involuntário de alguma... Lovaski, essa é uma coragem que eu não tenho. Comprar um celular no LX requer muito culhão. E eu não vou ter isso, velho. Confiar numa outra pessoa com um celular que eu vou comprar, que eu quero, dando dinheiro bruto, é muito arriscado, velho. É muito arriscado, velho. Oficina. Sério, não tenha receio de ir embora. É melhor sair fora enquanto ainda é tempo do que encarar um problema maior. O carro tem que caber no seu orçamento. Não meta o louco e se endivide por causa de um automóvel. Se eu pudesse voltar 5 anos no passado, eu provavelmente não teria comprado o meu Uno, porque eu gastei muito num carro que nunca vai me retornar esse dinheiro e nem o tempo que eu perdi. Parte 3. A saga burocrática. Você escolheu o carro, viu que estava tudo certo, animou de comprar, vai fechar negócio? O que fazer agora? Vamos para a parte da burocracia. É essencial que o carro não tenha débitos, ou caso tenha, que eles sejam pagos antes de transferir o carro. Não se transfere carro com dívida. E uma dica: paga também o licenciamento antes. Isso facilita muito quando você vai migrar o carro de estado. Quando as multas e os débitos saírem do sistema, você vai poder ir lá e transferir o carro. Hoje, para transferir o carro para o seu nome, tem 2 formas. A mais antiga, que é dos carros que ainda tem o recibo, você vai ter que ir lá no cartório. Recomendo você ir em um que todo mundo já tem a firma reconhecida. Você vai lá,
vão assinar o recibo, você vai pagar ali as taxas do cartório e começa o processo de transferência. São os 30 dias mais corridos de todos. Sim, você tem apenas 30 dias para transferir depois que assina o recibo. Depois disso, se você for pego, pode dar multa. No caso dos carros com documento digital, o processo todo é feito pelo aplicativo da carteira digital e não precisa de cartório. É mais prático, é bem intuitivo, mano. Só seguir o passo a passo do aplicativo. Depois disso, começa o processo de transferência. Daqui pra frente, eu recomendo forte você ter um despachante bom. Sério mesmo, não vale a pena fazer isso sozinho. É tedioso. Você vai ter que ir e voltar no Detran. Deixa na mão do despachante que ele vai adiantar isso pra você. Ele já sabe o que fazer. Eu sei que você não vai conseguir ficar pegando dispensa no trabalho pra ficar cuidando disso. O despachante vive pra essa função. E, mano, o despachante também tem que pagar suas contas, velho. Apoie os bons despachantes. Eles podem te salvar, mano. Até em legalização de modificações no carro. Seja o carro rebaixado, com teto solar colocado ou com alteração no motor. Ele vai poder resolver isso pra você e te passar a situação de como regulamentar o seu carro. E, mano, às vezes umas coisas meio bestas, mas eles podem te salvar. Como, por exemplo, quando eu fui transferir o Renault, tinha algum número que não estava batendo certo. Ele conseguiu ir resolver isso pra mim, a gente só foi na outra vista do Detran, olhou, achou o número certo e resolveu o problema rapidinho. Pode ser que no dia você esqueça de levar um negócio essencial, um triângulo, chave de roda, e ele vai acabar te salvando, mano. Recomendo ter um despachante. Se você tem tempo pra quebrar a cabeça, dá pra fazer isso sozinho, mas eu não recomendo. E é meio difícil eu explicar exatamente o que fazer nesse processo, porque cada Detran é diferente. Se você quiser mesmo sofrer, vai no site do Detran do seu estado, que normalmente fica lá tudo explicadinho como fazer todo o processo e os documentos que você tem que pagar. É só seguir o passo a passo, tá lá. O pior Detran da Terra que eu tive que lidar foi o Detran de São Paulo, velho. Muito burocrático, muito burocrático, velho. É o único Detran que você não consegue fazer transferência em cartório de carro, um exemplo, o dele lá em São Paulo pra trazer pra Recife. Que foi o meu caso. A dona do Pantero, ela era de São Paulo. E a placa era de São Paulo. O cartório barrou, eu tive que ir no Detran Central aqui de Pernambuco, Recife no caso, né? Pra resolver isso. E foi uma merda, mas deu certo. Se você estiver comprando um carro com as placas antigas, com a tarjeta de uma cidade diferente da sua, seja um Pois carro é, de outro daí. estado, de outra cidade, saiba que você vai ter que trocar as placas antigas pela Mercosul. É mais um custo e mais um trâmite. Porque é Parte 4. burocracia Comprei de o São carro. Paulo mesmo, O né, que isso aí. fazer agora? Você tá feliz da vida, comprou um carro e fez uma boa escolha. O que eu vou fazer agora? Já pode sair moendo? Tá legalizado o corte de giro? Ainda não. A minha recomendação maior depois de ter o carro transferido para o seu nome é fazer oficina. pelo menos uma revisão completa. Isso. Trocar óleo é essencial e os filtros também. Troca o filtro de ar, de combustível, de cabine, pastilha de freio também é importante se puder trocar. Verifique se há necessidade de trocar os Tem que ver pneus. tudo, velho. Às vezes é bom trocar a correia dentada, bomba d'água, termostática. São coisas importantes ver se precisa trocar ou não. E às vezes é bom trocar de uma vez. É muito importante deixar o carro bem revisadinho para não te assustar depois. Se o antigo dono fez esses serviços previamente e tá comprovado, não precisa fazer duas vezes, mas recomendo sim dar um confere na manutenção. Peças que são comuns de trocar e que podem dar dor de cabeça, é importante confirmar a necessidade de trocar ou não. Às vezes é bom trocar mesmo por precaução. Depois disso, conforme você for rodando, sempre vá conferindo a água e óleo do carro. Quanto mais antigo, mais você tem que ficar de olho. Eu praticamente olho toda vez antes de sair de casa. Tudo bem que meu carro é 95, mas às vezes tem problemas que estão para acontecer e a gente pode evitar. Depois disso, acho que o nosso drama se encerra. Tá liberado fazer borrachão e criar página no Instagram pro seu carro e postar as trends mais toscas do momento. E assim, tenha paciência nesse processo. É a coisa mais importante na hora de comprar o carro. Não fique abafado para você não cair em papo de vendedor te acelerando para comprar Sim. logo, porque já tem umas 66 no pessoas seu esperando tempo, ali. Se não você no dos demora, caras. eles já vão comprar o carro. Calma. Calma. Não manda sinal, calma. Tenha calma, respira e bota a cabeça no lugar antes de comprar o carro. Eu sei que comprar carro é muita emoção, mas tem que ter um pouco de razão, tá ligado? Você não pode ir 100% na doideira, mano. Mesmo que às vezes é legal. Mas não vai 100% na doideira. Pode ter um pouquinho de doideira, mas não vai 100% na doideira. Faça uma doideira controlada. E assim, todas as dicas que eu passei são muito válidas. Mas eu vou contar pra vocês. Mas se eu contar pra vocês que com o Renault 19, a melhor compra que eu fiz até o momento, eu fiz praticamente tudo o contrário. Sério. Comprar carro não é uma ciência exata. Mesmo isso aqui sendo um guia, são ideias. Às vezes algumas regras são quebradas, mas seguindo isso aqui, tem uma chance maior de dar um bom resultado. E lembrando, muitas coisas são negociáveis, então pode ser que alguma coisa que você aparenta que o carro não está 100%, mas que seja uma parada que seja fácil de resolver, talvez você consiga negociar e faça um bom negócio também. Fechando por aqui, agora eu quero ouvir as histórias de vocês. Comentem aqui como foi a experiência de vocês comprando o seu carro. Se teve alguma coisa...
Foram boas dicas. Pronto. Eu vou ser muito assertivo agora no que eu vou dizer sobre esse vídeo aí. Esse cara foi o amigo que você queria ter quando você pensou, porra, eu quero comprar um carro. Porque a coisa que mais aparece pra você é parente dizendo que tem conhecido que tem carro no preço bom, OLX bombando na gigante pra vender carro que são bombas. Você, novo, sem entender chibé nenhuma de carro, ir atrás de ver carro pra comprar. Os vendedores é tudo esperto, eles vão lhe repassar as bombas se você não prestar atenção. Ou seja, pega o que esse cara falou, não siga a risca não, mas tem essa base aí. Leve um amigo seu de confiança, ou até um mecânico da sua família, um mecânico seu, amigo do seu pai, não sei o que, meu irmão, você pode ir lá comigo, eu quero ver isso aqui, você dá um confere no carro, tá ligado? Pra você não pegar em merda. Graças a Deus, quem me ajudou nisso foi meu amigo Gustavo. Ele literalmente teve a paciência de ir comigo em um monte de loja de automóvel e a gente viu os carros, chegou em conclusão que tava difícil até o dia que eu fui ver. Diga aí, olha as coisas como são. Eu fui ver lá no shopping do automóvel de Olinda um Honda City, porque eu já tava desistindo do Fit. E quando eu chego lá, tá de frente assim comigo, assim, pá, de cara, o Honda Fit 2015 com um precinho mal menos. Aí o cara viu que eu olhei o carro e fez, quer dar uma conferida? Ele disse, eu tô pra ver ali o City. Ele fez, não, vamos ver esse City aqui, pô. Era de outra loja. Carvalho, boa noite. Era de outra loja. Aí ele foi, abriu, ligou o carro, vi quilometragem. Olha, uma dica importante também que esse bicho falou, quando você for olhar carro, sem brincadeira nenhuma, olhe o quão gasto estão os pedais. Porque quanto mais gasto, maior uso, entendeu? Se você vê que tá até meio assim inteirinho, quer dizer que eu rodaram um pouco naquele carro. Não é que não foi quilometragem mexida. Sacou? Até isso o cara tem que prestar atenção. Pois é, Alexei. Aí quando eu fui conversar com um maluco, eu fiz, e aí o preço do carro? Aí o cara tinha botado, vamos supor, sem brincadeira, ele fez, ó, esse carro aqui tá por 58 mil. Aí eu digo, é o mesmo preço do sítio que tá ali no outro lado, vou dar uma olhada no sítio. Ele fez, não, calma, segura, vamos ver aqui preço, não sei o que. Se vamos, aí vai fazer como? Se eu vou dar uma entrada e vou pagar o resto. Aí ele foi, não, eu posso fazer assim pra tu. Aí ele viu quanto era a entrada e botou 36 vezes de não sei quanto. Que o carro ia aumentar pra 70 mil. Eu olhei pro cara e fez, ó, já que tu tá de brincadeira, eu vou lá na outra loja que eu vou ver o carro que eu vim aqui originalmente buscar, né? Aí o dono entrou, me viu puto, porque eu disse, pô, o cara quer me dar um pitu, né? Aí fez, e a gente faz como pra você levar esse carro aí agora? Eu fiz, meu amigo, o carro tá vendendo ali fora por 59, você quer me dividir no financiamento por 70? Tem algum otário aqui? Aí ele foi, catucou e fez, e se eu fizer por 24 parcelas de não sei quanto, não sei o que? Aí com o desconto que ele deu, o carro tinha ficado no preço certo. E mais barato um pouco, saiu por, sem brincadeira nenhuma, 50 a 53 mil, ou seja, diminuiu bastante. Isso já, tipo, somando a entrada e o resto financiado, tá ligado? Deu uma barateada. Aí eu fiz, é esse valor aqui? Aí ele fez, é. Aí eu fiz, se for esse valor aí e não o financiamento vir zoado feito o rapaz aqui queria vender, eu levo. Aí o cara apertou minha mão assim, a gente faz negócio agora. Eu digo, então bora. Aí pronto, fechou. Não tive um BO com o carro ainda. Um BO com o carro. E olha que eu já usei ele pra viajar. Eu fui pra Maceió no aniversário do Vitor esse ano e voltei. E de boa. Tá ligado? Pô, foi muito bom. A primeira pessoa, inclusive, que viu o carro no dia que eu passei lá pra mostrar foi o Zé Zagiota aí do chat. Eu passei na casa dele no dia, porque era caminho. E mostrei o carro a ele. Aí vim pra casa. Tem que ser ligado em umas coisas, pô. Você, bicho, sem brincadeira nenhuma, é o que eu disse. Seja cri-cri, velho. Seja aquele cara chato. Porque a hora é aquela, pô. Pega a calculadora, vá pra ponta do lápis, faça tudo. Faça o possível, tá ligado? Negocie, não seja trouxa, não vá aceitando, não vá se encantando. Porque é bronca, velho. E os caras vão querer dar um pitu. Pessoal. Ei, você aí! Você mesmo. Se você curtiu esse vídeo desgraçado, dá um likezinho, deixa um comentário, compartilha pra nós. Um cheiro.